Olá, eu sou Milho, o Anka. Milho que hoje vai falar da mulher que abandonou os filhos por um motivo bizarro e ainda a história de que tossir pode quebrar costelas. Anka, assista esse vídeo até o final, tenho certeza que depois de ver esse vídeo você vai ficar com medo de dar uma tossidinha mais forte. Vamos ao vídeo. Para começar esse vídeo, vamos primeiramente para Índia, porque é de lá a história da mulher que abandonou os filhos por um motivo bizarro. Qual é a situação? Uma mulher que apenas foi nomeada como Remu nas matérias sobre o assunto, recentemente abandonou seus filhos sozinhos em casa, enquanto o marido estava em um outro local trabalhando por 6 meses. Eles moram na Índia, só que o marido não estava na Índia, ele estava no Rajastão. Ele viajou a trabalho, né? É o tipo de trabalho que é chamado trabalho migrante, que é quando uma pessoa vai para um outro local e aí ganha dinheiro lá e manda dinheiro para a família. Tem gente que vai para um outro país, né? Tem gente do Brasil que vai, por exemplo, pro Japão, Estados Unidos, aí trabalha lá, manda um dinheiro para a família aqui no Brasil e depois volta, e aí volta a viver no Brasil também. Então, basicamente a ideia desse homem, que não teve o nome revelado também, vamos chamá-lo de Rajesh, em homenagem a Big Bang Theory. Ele viajou então para o Rajastão para trabalhar por 6 meses, né? Então ele estava trabalhando normalmente, ganhava seu dinheiro lá, mandava uma boa parte do dinheiro para casa e ficava só com o que precisava para poder pagar os custos dele lá no Rajastão. Então ele mandava o dinheiro, de vez em quando ele ligava para a esposa: tá tudo bem aí? Como é que tá? Ó, mandei tanto hoje, vou mandar mais tanto semana que vem. Ah, tudo bem, as coisas tá caro, mas o dinheiro que você tá mandando tá ajudando bastante, tô conseguindo pagar as contas aqui e tudo mais. E aí passava mais alguns meses, né? Continuava mandando dinheiro, até que a mulher começou a falar: ó, seguinte, né? Esse dinheiro aí já não tá mais dando tanto, as coisas tá cada vez mais caras, sabe como é? Tem como, né, mandar um pouquinho a mais e tal, porque olha, tá ficando difícil, as crianças tá crescendo, as crianças tá pedindo as coisas, já não tá dando mais pra pagar tudo. Isso nesse período aí de 6 meses, antes de completar 6 meses, né? Passou mais algum tempo, a mulher já tava desesperada que o dinheiro já não tava dando pra mais nada. E ele começou a pensar: gente, não é possível, eu vim pra cá faz o que, uns 4 meses, aí o dinheiro dava. De 4 meses pra cá as coisas não subiu tanto assim ao ponto de a mesma quantidade de dinheiro não dá mais pra pagar tudo. Assim, é óbvio que o dinheiro perde um pouco o seu poder, né? Então, por exemplo, o que a gente comprava em janeiro com uma quantidade de dinheiro, agora em dezembro a gente não compra mais as mesmas coisas, a mesma quantidade, mas a gente compra ainda próximo disso. No caso dessa família, a mulher falou que já não estava dando mais, já tinha ficado conta em atraso, ia atrasar mais conta porque o dinheiro que ele estava mandando não seria mais suficiente. Ele começou a desconfiar dessa história e começou a pensar: será que ela tá mentindo? Será que ela tá gastando esse dinheiro com outras coisas, né? Será que tá deixando de pagar conta importante para comprar algum supérfluo, alguma coisa nesse sentido? Não é possível que as crianças tá querendo tanta coisa agora de repente assim. Passou mais algum período, ele ligou então para casa novamente, só que dessa vez ele não conseguiu falar com a esposa, conseguiu falar apenas com os filhos, que disseram que a mamãe foi embora. A mãe tinha abandonado os filhos. E aí a história ficou bizarra, porque o cara quis saber por que essa mulher foi embora e ainda deixa as crianças na casa sozinha, né? Sendo que o combinado era ele viajar para trabalhar e ela cuidar das crianças, depois ele voltava e ele seria uma família feliz, unida novamente, né? Fisicamente, continuavam unidos à distância, pelo menos era o que o marido achava. E aí então, imediatamente ele largou o seu emprego no Rajastão, porque não dava para, né, manter as crianças sozinhas lá enquanto ele trabalhava em outro lugar. Então voltou para casa dele para saber tudo o que estava acontecendo. Chegando lá, ele descobriu por que o dinheiro que ele mandava mensalmente não estava dando mais. Porque sim, a mulher estava gastando com outras coisas. Ele descobriu que a Remu, a mulher dele, era viciada em jogos, especificamente um jogo chamado Ludo, e ela jogava valendo dinheiro, chegando ao ponto de gastar todas as economias da família, deixava de comprar coisa importante para as crianças, deixava de comprar coisa importante para casa e gastava tudo com
o jogo, chegando ao ponto de que o dinheiro que ele mandava não era mais suficiente nem para ela jogar. E segundo ela, tudo que ela tinha para apostar era ela mesma. Então ela entrou em uma aposta, jogando então com um homem, que seria o senhorio da casa, que é normalmente o proprietário, né, que aluga casas e tal. Ela apostou com ele que, se ele ganhasse dela, ela se tornaria esposa dele. E ela perdeu. Quando ela perdeu, ela disse que se sentiu obrigada em honrar a sua aposta e passou então a viver com esse homem, deixando as crianças em casa sozinha, com o marido anterior, sem nem mesmo o marido saber da história toda e nem estar em casa. Não estava nem na cidade, nem no país, estava no Rajastão. Enfim, o cara agora acionou a polícia, porque, né, esse abandono das crianças. A polícia está investigando essa história a fundo para ver se, né, ao que tudo indica, na verdade, a mulher só queria viver com outro e arrumou uma desculpa e levou o dinheiro. Mas a polícia está investigando para ver até onde tudo isso é verdade e em quais crimes essa mulher pode ser punida, porque, né, a princípio ela abandonou aí as crianças sozinha em casa. É ou não é uma história bizarra, né? É uma história esquisita. Eu acho que não tem muita coisa do jogo envolvida aí, não. Acho que ela só quis ir mesmo. Mas enfim, quem somos nós para julgar? Risca e inverte. É sempre assim, né? A gente fala, mas quem sou eu pra julgar? Agora vamos pra China, porque é de lá essa notícia bizarra e assustadora, inclusive. E eu fiquei com medo depois de ter lido essa matéria, mas depois eu fiquei com menos medo, você já vai saber por quê. O que aconteceu? Recentemente, uma mulher lá chamada Huang. As matérias não falam quantos anos ela tem, mas descrevem Huang como uma jovem chinesa. Recentemente ela deu entrada num hospital, né, dizendo que estava com muitas dores aqui na região do peito e tudo mais, que ela mal conseguia andar, mal conseguia respirar. Para chegar no hospital já foi difícil. E aí os médicos começaram a fazer uma bateria de exames nela, porque, né, aparentemente ninguém sabia o que ela tinha. Perguntaram se ela caiu? Não. Se, sei lá, apanhou na rua? Não. Apanhou do namorado, do marido de alguém? Não. Não tinha acontecido nada aparentemente com essa mulher, mas ela sentia muitas dores na região do peito. Depois de alguns exames, verificou-se que ela tinha pelo menos 4 costelas quebradas. E aí os médicos começaram a achar estranho. Como assim? A mulher chega aqui do nada com as costelas quebradas e não sabe o que aconteceu. Começaram então a entrevistar mais a fundo essa mulher para ver aí se ela não estava escondendo alguma coisa, se ela estava com medo de contar alguma coisa que fizeram com ela, né? Alguma coisa nesse sentido, porque parecia que tinha acontecido um crime ali. E foi aí que a mulher, pensando bem, começou a associar algo que tinha acontecido com ela recentemente a essas dores no peito. Ela diz que durante uma refeição na casa dela, ela foi provar um prato que normalmente ela não faz, e esse prato era um tanto quanto apimentado. Tem vários países que realmente gostam de carregar na pimenta, né? Que eu sei que é assim, se eu não me engano, é o México, né? Tem bastante pimenta. A Índia também deve ter, porque muita coisa de tempero lá, que eu me lembro de já ter ouvido falar também lá, é bastante coisa temperada com pimenta, aparentemente na China também. Ela não fala se é um prato típico local lá, se ela resolveu provar um prato de um outro país, mas diz que foi comer um prato, né? E aí tava bastante apimentado, e essa pimenta começou a fazer ela tossir muito, sabe quando desce errado, né? Você não tá esperando que vai descer ali naquela hora, você começa a engasgar. Quem gosta de pimenta já acontece isso, imagina quem não é muito forte pra pimenta, né? Você começa a mastigar, você sente aquela pimentinha vindo, aí você fala, bom, eu vou engolir aqui certinho e tal, vai passar. Aí você engole errado e atravessado aquela pimenta, né? Ela toma a boca inteira, você começa a tossir, e a mulher falou que foi isso que aconteceu com ela. Começou a tossir, chegando ao ponto, sabe quando você começa a tossir que tá doendo o seu pulmão? E aí ela achou que, bom, nossa, eu tô tossindo tanto que meu pulmão tá doendo. Só que ela falou que essa dor começou a passar do limite. Chegou um momento que ela disse que ela achou que ela ia falecer de tanta dor tossindo. Ela teve que se sentar e se encostar em alguma coisa assim, porque ela não tava aguentando de dor. A família toda dela ficou preocupada com ela, falou, o que tá acontecendo? Você tá morrendo
de tossir, todo mundo ficou realmente preocupado. Ela conseguiu então segurar um pouco a tosse, mas mesmo dela segurar, assim, sabe, você força pra segurar a tosse, também doía bastante. Então a família falou, bom, vamos no médico, não é possível que a pimenta fez isso com você. Chegando no médico, né, fez lá o raio-x pra tentar descobrir o que era, que tava doendo tanto e tal. Ela achou que talvez, sei lá, feriu meu pulmão por dentro de tanto eu tossir. Será que a pimenta desceu pelo buraco errado, foi parar no pulmão em vez de no estômago, né? E aí fizeram lá os exames e perceberam que ela tinha 4 costelas fraturadas. Quando ela contou essa história da tosse aí e tudo mais, que ó, a última coisa que aconteceu foi isso, comecei a tossir, aí começou a doer e só pode ser da tosse. Eu tossi tanto que quebrou a costela. Os médicos ficaram meio cabreiro com essa história. Falaram, não, essa mulher tá escondendo alguma coisa, ela não quer contar. A senhora pode contar, aqui é um ambiente seguro, a senhora pode contar tudo o que aconteceu, tá bom? Nós vamos protegê-la, vamos ajudá-la e tudo mais. E a mulher falou, gente, não aconteceu nada. Eu só tava tossindo mesmo. E aí os médicos fizeram mais uma bateria de exames pra ver se tinha hematomas, né? Pra ver se alguém tinha batido nela a ponto de quebrar a costela, se ela tinha batido em algum lugar, de repente, sei lá, caiu dormindo e não lembra, é sonâmbula, qualquer coisa desse sentido. Mas não tinha nada que caracterizasse que algo de fora pra dentro tenha quebrado aquelas costelas. Ou seja, a única explicação mesmo médica é que a mulher tossiu tanto que quebrou 4 costelas. Olha que história bizarra e assustadora. Dá até medo de tossir mais forte depois dessa. Os médicos falaram que a única questão que pode ter facilitado isso acontecer é o fato de não ser uma mulher que se exercita muito. Ela não tem uma musculatura forte, né? Ela é bem magrinha. Eles falam que ela é bem magrinha. Sabe aquelas pessoas que é tão magrinha que você vê as marquinhas da costela, tudo aqui assim? Então, segundo os médicos, por ela não ter uma musculatura forte aqui na região peitoral, as costelas começaram, conforme ela tossia, a entrar em atrito uma com a outra, ao ponto de rachar a costela exatamente no momento que ela tossia. E até o momento não acharam outra explicação, então ficou caracterizado que a mulher tossiu tanto até quebrar as costelas. E você imaginar que, olha, o cara foi para outro país ganhar dinheiro para a família. Quando ele voltou, ele tinha perdido a família numa aposta que ele nem tinha feito. Perdeu a família não, né? A família continuou com ele, perdeu a esposa. Mas eu ainda acho que não tem nada a ver com o jogo, né? E a mulher tossir tanto a ponto de quebrar as costelas, não é pra ser engraçado, é assustador. Mas quem manda a vida ser uma comédia? Espero que você tenha gostado, deixe seu like, se não inscrito no canal. Até o próximo vídeo e tchau!